Bueno, senhores, então a gente está voltando para falar um pouco mais sobre a questão feminina, a luta pelo direito, pela ocupação dos espaços na vida política, social, econômica, cultural, que as mulheres desenvolveram no Brasil durante a Primeira República. Então, o nosso recorte vai ser o início do século XX, até mais ou menos ali 1930, 34, no início do governo de Vargas. Então, o nosso foco aqui vai ser conversar um pouco sobre o papel da mulher na sociedade. E então a gente começa dizendo que essa mulher ela possui dois grandes papéis, que não são tão diferentes um do outro. O primeiro papel é o papel de filha. Então, a mulher, enquanto filha, ela é propriedade do pai. Todos os seus atos, todas as suas ações, o seu comportamento, tudo representa a criação que o pai deu a ela. Então, se ela faz algo de errado, isso respinga na autoridade, no respeito do pai. Então, o papel de filha é ser obediente, é ser companheira do pai, dos irmãos, da própria mãe, sair somente acompanhada, nunca acompanhada de um homem solteiro ou um homem casado, sozinhos. Se for sair, sempre acompanhada de um irmão, sempre acompanhada de um homem da família, para que ela tenha, os limites ali bem colocados. Então, esse é o primeiro papel, é o papel de filha. A virgem, a pura, a intocada, a imaculada, aquela que representa todas os status da família. O segundo papel vai ser o papel de esposa. É o momento em que o pai passa a autoridade para o marido. E é esse a simbologia do casamento. Então, o casamento na igreja normalmente tem uma cerimônia ali e um momento desse evento em que o pai caminha com a filha da entrada da igreja até o altar, e ali no altar ele está entregando a responsabilidade para o marido. Então, a partir daquele momento, ela deixa de ser filha e passa a ser esposa, passa a ser quase que uma propriedade do marido. Então, agora que ela é esposa, ela vai ser mãe, ela vai ser dona de casa, ela vai ter que ser responsável por todo esse ambiente familiar, por dar carinho, por cozinhar, por fazer as atividades domésticas. Nunca afrontar a autoridade do marido, nunca adotar uma postura independente do marido. Ela deve sempre respeitar a autoridade do marido como ela respeitava a autoridade do pai. Existe uma novela da Rede Globo que retrata um pouco esses papéis, ao mesmo tempo que reporta a ruptura que vai acontecer nesse momento. O nome da novela é Chocolate com Pimenta. Nessa novela, você tem ali o trio que movimenta toda a novela, composto pela Mariana Ximenes, Murilo Benício e a Priscila Fantin, ou Fantini, não sei exatamente o nome dela. E aí você tem a personagem Ana Francisca, que é a moça recatada, tímida, com um bom comportamento,
E é essa mulher que vai ganhar o coração do personagem principal do Murilo Benício. Então, percebe que aqui você está diante da figura da mulher filha, da mulher que foi preparada para ser uma boa esposa, para uma mulher que é tímida, uma mulher que é recatada, uma mulher que nunca foi tocada. Extremamente importante isso aqui também dizer. Ao mesmo tempo, você vai ter a antagonista, representada ali pela personagem da Priscila Fantin, que, ao contrário de Ana Francisca, ela é uma mulher muito mais decidida, ela é uma mulher que vai muito mais à frente das suas escolhas. Ela decide realizar ações que até então não cabia dentro do mundo feminino. Ela não é nada tímida, ela tem um comportamento que avança nos homens, ela escolheu aquele homem para namorar, ela inclusive desculpa, vai apresentar alguns encontros românticos com ele. Então ela apresenta comportamentos à frente do seu tempo, ou simplesmente comportamentos que não diz respeito ao ideal feminino, àquilo que seria a filha perfeita, aquilo que seria a esposa perfeita. E o personagem do Murilo Benício, representando o homem nesse centro de transformações, ele se aproveita da personagem da Priscila para satisfazer as suas necessidades carnais. Então ele acaba beijando, ele acaba tocando, ele acaba indo além daquilo que o namoro permitia, enquanto que na realidade ele está se apaixonando pela personagem da Ana Francisca, que é aquela personagem que é meiga, que é tímida. Então você tem aqui essa relação cultural, essa relação social, essa relação de gênero, que é muito importante dentro dessa novela. Depois, os capítulos eles podem até descambar para um ato ficcional, mas é interessante que a gente possa perceber esses personagens dentro de seu tempo. Então é muito bacana que a gente possa observar essa novela Chocolate com Pimenta e coloque ela dentro do tempo, dentro do espaço, e perceba que esses personagens eles têm ali uma base real. Temos então que essas mulheres elas estão lutando por uma emancipação. As mulheres elas não vão ficar simplesmente esperando que os homens deem a ela espaços. Essas mulheres elas vão ter que conquistar esses espaços. E essa conquista ela vai se dar através de luta, através da ruptura de barreiras que vão ser impostas por essa sociedade patriarcal. E é interessante que a gente pode perceber que, por mais que esse comportamento seja um comportamento das elites e da classe média, a gente vai conseguir perceber isso também naqueles grupos sociais menos afortunados. Existem relatos de um ex-escravo que foi almoçar e na sua casa não tinha farinha. Então ele, enquanto escravo, um dos seus pratos principais era sempre servido com farinha. Então ele cresceu e teve o costume ali de comer a farinha sempre que almoçava. Nesse dia, já dentro da República, longe da escravidão, esse senhor ele não tinha farinha em casa. Então ele almoçou assim mesmo. A sua mulher, ela, pela parte da tarde, ela sai e quando volta, ela volta com farinha. Ele também estava trabalhando. Quando ele chega em casa, ele encontra aquela farinha e pergunta para a mulher: como é que você arrumou essa farinha? E aí ela explica para ele que ela havia saído
e havia lavado uma roupa para madame não sei o quê, e havia limpado ou cuidado da casa de uma outra fulana e tinha recebido por esses dois trabalhos, e que na volta para casa ela foi até a feira e comprou a farinha para agradar o marido. Ele, de imediato, saca o cinto de sua cintura, parte para cima dela e lhe desfere golpes com esse cinto. Então, a violência doméstica é um outro assunto, né? A gente vai aqui focar na questão cultural, na questão social. E aí a primeira pergunta é: como é que um indivíduo que é ex-escravo, que aparentemente não tem posses e a dificuldade para adquirir alimentos é grande, como é que esse homem está reproduzindo um pensamento das elites sociais de que a mulher ela é propriedade de um indivíduo? Então ele diz para ela que ela nunca mais se atreva a comprar qualquer coisa sem o consentimento dele. Então, olha só que absurdo, né? Então, ele está reproduzindo uma mentalidade que cabe na classe média, que cabe na classe alta, mas entre as camadas mais pobres é até difícil a gente compreender isso, porque essa mulher, assim como esse homem, eles têm que somar forças para poder sobreviver. Mas a gente acaba percebendo que essa questão cultural ela é tão forte que ela se enraiza, inclusive nessas camadas mais baixas da sociedade. Então, por mais que o indivíduo seja pobre, que o indivíduo seja ex-escravo, ele acaba reproduzindo esse pensamento das elites sociais. E aí traz para o nosso tempo, traz para a nossa sociedade, traz para cá, e a gente vai voltar para a ideia da meritocracia. A gente vai voltar para esse pensamento que é um pensamento das elites sociais, que são elas que possuem todas as oportunidades, que possuem todos os elementos que permitem elas disputar qualquer vaga para qualquer coisa e conquistar essas vagas. Quando você traz para esses indivíduos mais pobres, muitos desses indivíduos acabam defendendo a meritocracia e não percebem que, por mais que o ponto final da disputa seja o mesmo, por exemplo, o vestibular, a prova do Enem é a mesma para todos. Então, em tese, as condições são iguais. A disputa ela vai se dar no mesmo patamar. Só que, como no caso lá dos escravos, a gente percebe que quando compara, as elites sociais têm escolas altamente preparadas, elas têm equipamentos, tem turno, tem retorno, tem atendimento, tem psicólogo, tem laboratório de informática, laboratório de química, laboratório de física, enquanto que os seres mais pobres e, portanto, frequentadores de escolas públicas vão encontrar escolas sucateadas, escolas em que as salas de aulas muitas vezes são extremamente precarizadas, em que os ventiladores acabam ou não funcionando ou mesmo caindo na cabeça de alunos, e você encontra facilmente algumas reportagens sobre isso. Você não encontra laboratório dentro dessas escolas públicas de modo geral. Poucas escolas apresentam laboratórios de informática, laboratório de química, laboratório de biologia, sala especial. Então, não dá para dizer que o indivíduo que estuda em escola pública e o indivíduo que estuda em escola privada, eles estão em igualdade de condições para disputar uma mesma vaga. E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que o indivíduo que é pobre defende a meritocracia se ele é um indivíduo que vai sempre perder? Ele é um indivíduo que não vai ter as mesmas oportunidades para chegar nessa disputa. Então, é
é curioso perceber que essa mentalidade das elites sociais, ela acaba se infiltrando também para as nossas sociedades mais pobres, não só lá em 1900, 1930, como agora em 2020. Você encontra vários indivíduos pobres e que apresentam esse discurso de defesa da meritocracia. Então, esse ponto é importante para a gente refletir. E como é que essas mulheres, então, vão começar a conquistar essa liberdade? Como é que essas mulheres vão começar a se emancipar do mundo masculino? Como é que elas vão começar a ter independência? Como é que elas vão começar a ocupar os espaços? No início do século XX, a gente tem aí a Belle Époque, né? Essa Belle Époque ela vai ser marcada pelo desenvolvimento de tecnologias como carro, como rádio, como televisão e a própria geladeira. E essa geladeira vai ser o ponto de partida para a nossa análise de como essa mulher vai ganhar essa emancipação. A rotina das mulheres, de modo geral, ela pode ser descrita do seguinte modo. A mulher casada, por favor, tá? Ela acorda cedo, começa a preparar o café do marido, ela começa a viabilizar a roupa, o almoço, se for o caso, dele comer fora, mas normalmente não era, normalmente ele voltava para comer em casa. Então, essa mulher, ela começa a sua vida de rotina já trabalhando para o marido. Então, ela produz o café, separa a roupa dele. Depois de despachar o marido, ela começa a cuidar dos filhos. Café para os filhos. Se algum desses filhos, homens, vai para a escola, ela leva o filho até a escola. Ela faz todas as tarefas em que viabiliza a vida desses homens da casa, seja do marido, seja do filho, indo para a escola. Ao voltar, ela começa então a produzir o almoço. Não há mercados como hoje, em que você vai, sei lá, no Formosa e pega a carne e traz para casa, vai até o líder e pega um macarrão, pega um arroz e volta para casa. Era muito diferente essa realidade. Então, essas famílias da elite, essas famílias de classe média especialmente, elas normalmente tinham um galinheiro no quintal. Então essa mulher ia até esse galinheiro e pegava uma galinha para matar. Então, todo esse trabalho, pegava a galinha, depenava a galinha, desossava, tratava, começava a cozinhar. Então ela tinha todo um trabalho para poder preparar o almoço. E isso levava horas de trabalho. Quando finalmente pronto, buscava os filhos na escola, o marido chegava, ela dava de comer para esses indivíduos, se alimentavam, o marido ia deitar se tivesse tempo ainda, as crianças eram levadas para banhar e depois dormir, e quando todos estivessem já de volta aos seus afazeres, o marido voltava para o trabalho, as crianças já dormindo, essa mulher ela ia lavar toda a louça que ficou do do almoço. Então, ela lavava essa louça, lavava, e ao terminar a louça, ela ia cuidar da casa. Então, ela ia varrer, se fosse o caso, ela ia lavar uma roupa, costurar, ela ia realizar as mais variadas atividades domésticas. E quando ela terminava, ela já tinha que voltar para produzir o café da tarde. O marido já estava voltando, as crianças já estavam banhadas, cheirosas. Então, olha a quantidade de tempo que essa mulher gastava com o trabalho. A tecnologia vai se desenvolvendo e a geladeira chega.
Com a chegada da geladeira, parte dessa rotina começa a ser alterada. O frango, que antes ela tinha que tratar ele para fazer o almoço e todos comiam, e se não fosse tudo devorado, acabava se jogando fora, acabava se doando, porque não tinha como guardar. Com a geladeira agora, esse frango que sobrou era guardado. E no outro dia a quantidade de trabalho era bem menor, porque o frango já estava tratado, o frango já estava temperado, ou mesmo cozido, ou sei lá, já tinha sido cozinhado. Então, essa mulher teve a quantidade de tempo em trabalho reduzido, deixando ela com um determinado tempo livre, que no início desse processo ela vai começar a buscar novas atividades domésticas para fazer. Mas com o passar do tempo, essa mulher percebe que esse tempo livre ela pode gastar com ela. Então ela aprende a dançar, ela aprende a pintar, ela aprende a tocar e principalmente ela começa a querer aprender a ler. E quanto mais ela lê, mais ela desenvolve ideias de liberdade, ideias que eram corrosivas para essa sociedade machista. Então, a geladeira, que é o exemplo que a gente tem aqui, ela vai propiciar a essas mulheres das sociedades, das camadas médias e elites, maior tempo. E esse tempo vai ser consumido para seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento de suas ideias, que logo passam a ser ideias revolucionárias. E essas ideias revolucionárias vão começar a repercutir no modo de vida dessas mulheres, a começar pelo cabelo. As mulheres começam a cortar cabelos de vários estilos, não somente o cabelão. Elas começam a cortar o cabelo mais curto, fazer coques, fazerem vários penteados. Existem até revistas especializadas que começam a dizer o tipo de cabelo para cada mulher. Então, percebe aqui que essas mulheres elas começam a ocupar espaços que até então eram espaços somente de homens. E um desses espaços são as próprias revistas, que durante muito tempo eram escritas por homens. E agora essas mulheres ocupam os espaços dessas revistas, porque agora elas sabem ler, sabem escrever, e elas podem produzir os seus próprios artigos e ir para dentro desses espaços. E algumas dessas mulheres escrevem. Existe até um bate-boca, uma guerra de sexo. Uma dessas mulheres acaba escrevendo, acusando os homens de serem péssimos maridos, que chegam em casa de mau humor e destrata todo mundo, e que é a mulher que tem que se submeter a isso e tem que ser e é só por causa disso que o casamento continua. E ela assina como um homem, tá? Ela não pode assinar como mulher ainda. E aí um outro homem acaba respondendo a esse insulto, dizendo que, ora, o homem foi para o trabalho na rua, que é um trabalho desgastante, cansativo, tem que ouvir desaforo do patrão, de clientes, de outras pessoas, e em casa o que ele quer é receber o carinho e o apoio da mulher. Então você tem aqui, né, essa disputa. E mais para frente, um desses homens até diz assim, olha, essas mulheres de hoje, elas estão muito para frente. Muitos dos jovens olham para essas mulheres e perguntam, devo ou não devo casar? E aí as mulheres respondem. Ora, são os maridos que são infiéis, são os homens que são salientes, são os homens que começam a vida sexual precoce. E vai chegar um dia em que as mulheres olharão para um homem e perguntarão, eu devo ou não devo casar? Então, é muito legal quando a gente começa a perceber que essas mulheres, elas
começam a ganhar esses espaços, começam a ter vozes e começam a lutar por essa emancipação feminina, e que, por outro lado, muitos homens acabam resistindo a esse processo, acabam negando essa emancipação feminina e tentam frear esse movimento. Mas é claro que nem todos os homens atuam desse modo. Existem vários homens que vão ser fundamentais nesse processo, porque a sociedade é uma sociedade patriarcal e que, portanto, quem tem voz ativa são os homens. E se os homens não concordarem com esse comportamento feminino, essas mulheres vão ficar lutando incessantemente sem conquistar esses direitos. Então, você tem aqui uma questão de mutualismo, né? Os dois grupos acabam se beneficiando dessa ação. Então, existem aqueles homens que percebem que essas mulheres têm direitos que lhes são alienados e que, portanto, eles devem se juntar a essa causa e permitir que essas mulheres tenham vozes, ajudar essas mulheres a terem vozes. E do outro lado você tem mulheres que acabam fazendo essa luta, que acabam buscando a sua independência. E tem um caso de revista feminina que apresenta qual é a mulher ideal. E tudo isso não mais através da ótica da igreja, tá? Não mais através da ótica da fé, agora com a visão científica. A revista apresenta o seguinte questionamento: você é uma esposa que descobre que o seu marido tem um caso. Qual das opções você vai fazer? Alternativa A: você segue o seu marido e faz um escândalo com a amante e ele na frente. Letra B: espera o marido chegar em casa, ameaça de ir embora e acabar com o casamento. Ou a letra C: você não faz nada e você trata o seu marido com muito mais amor, muito mais carinho, esperando que ele esqueça essa aventura. É óbvio que essa revista vai indicar como a resposta correta a letra C. E ainda diz assim: se você é a letra A, você é uma mulher muito tempestuosa, você está se arriscando a não ter marido, você tem que controlar o seu temperamento. Se você escolheu a letra B, você está colocando um casamento bom em risco, você pode acabar se divorciando e mulheres desquitadas não são bem vistas. Então existe todo um conjunto de ação, um conjunto em que a ciência começa a colocar essa mulher como inferior, como submissa, e as mulheres vão lutando por essa emancipação. Essas revistas femininas acabam apresentando vozes femininas com cada vez mais frequência, as mulheres vão ganhando esses espaços cada vez mais frequente e vai cada vez mais ganhando direitos. O Código Civil de 16 começa a falar sobre divórcio e a mulher divorciada ela já não é algo tão ruim. Em 1934, por exemplo, Vargas já vai reconhecer o direito do voto feminino. Não porque o Vargas era um homem preocupado com a causa feminina, não é isso. O Vargas ele era um homem antenado às questões internacionais e compreendeu que as mulheres na Inglaterra, por exemplo, as sufragetes, conquistaram o direito ao voto e que no Brasil logo esse movimento chegaria. Então ele se antecipa para ganhar respeito, para ganhar status com as mulheres. Então, em 1934, essa Constituição já vai reconhecer o direito feminino ao voto. Então, percebe que nesse processo as mulheres elas vão conquistando um maior direito, melhores condições, elas vão conquistar direitos de trabalho e os homens vão ficar em casa.
isso vai ser até visto de forma problemática. Então, falar sobre as lutas das mulheres é falar sobre questão social, questão econômica, questão cultural, questão política e questão sexual. A chegada, por exemplo, do anticoncepcional vai permitir que a mulher agora possa determinar quando ela vai ou não ter filho. Mas o movimento feminista, para a nossa atualidade, ele vem se tornando um movimento descreditado. Uma das bandeiras principais é apenas a bandeira da liberdade sexual. E essa liberdade sexual acaba que esbarra, ou impede, ou dificulta a luta que essas mulheres têm por outras causas, como direito a salários iguais, como maior participação na vida política, melhores cargos. Então, é interessante e é necessário que o movimento feminista, especialmente esse movimento feminista de internet, ele seja revisto pelas suas integrantes. É importante lutar pela questão sexual? Sim, né? Ninguém tem nada a ver com a sua escolha. Você pode ter um parceiro, 2, 3, 4, 5 parceiros, se isso lhe apraz, é uma questão sua. Porém, o movimento feminista ele precisa ser mais do que a liberdade sexual, a liberdade de andar ou com ou sem sutiã, a liberdade de usar ou não shortinho. O movimento feminista ele precisa que as suas causas sejam mais sólidas, como eu já disse, luta por salários iguais, luta por melhores cargos. Se você olhar para Hollywood, por exemplo, que é um bom exemplo, você encontra entrevistas com atores em que as perguntas elas são todas relacionadas ao trabalho, mas quando as entrevistas são com as atrizes, ainda que sejam do mesmo filme, as perguntas elas são direcionadas a um foro íntimo, a questão do amor, a questão do vestimento, a questão do costureiro, se é difícil fazer a cena do beijo, enfim. Então, são perguntas que vão para âmbitos completamente diferentes e é isso que o movimento feminista precisa compreender e fazer com que a mulher seja respeitada dentro de seu trabalho. Não só a questão sexual, não só a questão do sutiã. Existem coisas muito mais importantes e essas coisas acabam impactando diretamente nessas outras de questão sexual. Então, para finalizar, a gente precisa compreender que o movimento feminista ele é fundamental para a nossa sociedade. As mulheres precisam ser feministas porque elas precisam compreender e elas precisam lutar para conquistar esses espaços. E os homens, por outro lado, eles precisam ser feministas também porque essas mulheres elas têm os mesmos direitos, elas possuem a mesma cidadania que esse homem e que essa complementação vai fazer bem para a sociedade, vai fazer bem para todos, para a mulher que conquista a sua liberdade e para o homem que muitas vezes acaba se vendo como o único provedor de casa porque o seu pensamento é de que a mulher não deve trabalhar. Se ele se liberta desse tipo de pensamento, a sociedade ganha, ele ganha, a família ganha. A gente fica por aqui, espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.